Abra tua Bíblia no livro dos Salmos, nossa série no Salmo dos Degraus, ou nos Salmos da Peregrinação. Chegamos hoje no Salmo de número 122, que diz assim: Alegrei-me quando me disseram, vamos à casa do Senhor. Parar os nossos pés junto às tuas portas, ó Jerusalém. Jerusalém que estás construída como cidade compacta, para onde sobem as tribos do Senhor, como convém a Israel, para renderem graças ao nome do Senhor. Lá estão os tronos de justiça, os tronos da casa de Davi. Orai pela paz de Jerusalém. Sejam prósperos os que te amam. Reine paz dentro dos teus muros e prosperidade nos teus palácios. Por amor dos meus irmãos e amigos, eu peço, haja paz em ti. Por amor da casa do Senhor nosso Deus, buscarei o teu bem. Vamos falar com o Senhor. Pai amado, muito obrigado pela leitura de tua santa palavra mais uma vez aqui nessa manhã. Agora nós clamamos pela ação poderosa do Espírito Santo, nos fazendo entender através da iluminação que só o Espírito Santo pode nos dar. Opere em nós, ó Pai. Glorifica o teu nome através da tua palavra. Em nome de Jesus. Quem compôs o Salmo 122 foi o rei Davi. Uma boa parte dos salmos, eu acho que a metade ou um pouco mais da metade, foi Davi quem compôs. Nesse salmo, Davi conta ou assume para nós o que lhe causava grande alegria. Um simples convite para ir à igreja mudava o humor do rei Davi. Outras coisas deveriam causar alegria no coração do rei. Mas o convite ao culto tinha uma primazia, aparentemente. O convite ao culto tinha o poder de mudar o seu humor, de transformar o seu dia. Na primeira frase desse cântico, nós já sabemos que salmos são cânticos, né? Davi expressa todo o amor que ele tinha pela casa de Deus. Quando ele disse o que nós lemos no versículo 1, alegrei-me. Alegre ele não estava, ele alegrou-se. Alegrei-me quando me disseram, vamos à casa do Senhor. Perceba que nem é uma pergunta, né? Às vezes, na entonação que nós lemos esse versículo, dá a impressão que é uma pergunta. Alegrei-me quando me disseram, vamos à casa do Senhor? Não é. É um convite que fizeram ao rei, o que alegrou muito seu coração. Quando Davi escreveu esse salmo, o templo de Jerusalém ainda não tinha sido construído. Não existia o templo seria construído mais tarde por seu filho, Salomão. Então, essa casa do Senhor que Davi se refere nesse salmo era uma grande tenda, que a Bíblia chama também de tabernáculo, onde a presença do Senhor habitava de forma diferente aqui na terra, no meio do povo. Um ponto importante, irmãos, é que construir um espaço físico para a habitação do Senhor, para a reunião do Senhor com seus filhos, ao contrário do que muitos pensam, não foi uma ideia de homens. Não foram homens que tiveram a ideia de construir uma tenda ou futuramente um templo onde abrigasse parte da glória de Deus. Não foi. A ideia da construção de um espaço diferente, de um espaço físico para a adoração, foi do próprio Deus. O próprio Senhor quem ordenou isso. Eu vou ler para os irmãos o texto de Êxodo 25, versículo 1, 2 e o versículo 8. Diz assim: Disse o Senhor a Moisés, fala aos filhos de Israel que me tragam oferta. De todo homem cujo coração mover para isso, dele recebereis a minha oferta. Versículo 8. E me farão um santuário, para que eu possa habitar no meio deles. Ideia de Deus. Não foi da cabeça de Moisés. Não foi um homem que teve a genial ideia de construir um tabernáculo que futuramente seria transformado em um templo. Pelo contrário,
Foi o Senhor quem ordenou a construção de uma grande tenda, e o Senhor ainda designou cada detalhe do santuário, foi Deus quem definiu. A adoração ao Senhor e essa grande tenda, esse espaço de adoração, é tão sério que o Senhor não permitiu que ninguém tivesse criatividade na hora de construir o tabernáculo. Ele definiu medidas, material, tamanho de cada cortina, comprimento de cada varal, de cada detalhe, de cada coluna. Foi o Senhor quem definiu. O óleo da unção, o Senhor quem definiu os ingredientes e ainda ordenou que ninguém mais poderia produzir para outros fins aquele óleo. As vestes sacerdotais com cada detalhe, foi o Senhor quem definiu. Isso por quê? Somente a mente santa de Deus sabe como ele deve ser adorado. Eu sei que o Senhor nos capacitou de criatividades. E convenhamos, os homens têm sido muito criativos na adoração, não é verdade? Mas a adoração, a criatividade nunca foi convidada a compor a adoração ao Deus que é santo, já que somente a sua mente santa sabe como ele quer ser adorado. O tabernáculo, que também na Bíblia é chamado de tenda da congregação, era o centro da vida de todo o povo de Deus. O povo estava peregrinando no deserto, então era necessário montar e desmontar o tabernáculo de vez em quando. Então eles desmontavam o tabernáculo, até na próxima parada montavam novamente o tabernáculo e as famílias montavam suas tendas ao redor da presença do Senhor, ao redor do tabernáculo. Quando a gente fala de um assunto como esse, sempre vem aquela mente, aquele argumento em mente de que Deus não habita em tendas, em prédios, em construções feitas por homens, não é verdade? Mas o interessante é que foi ele quem mandou que construísse uma tenda e futuramente um templo. Essa frase, a frase falada, dita na pregação do diácono Estevão, que culminou em sua morte, foi Estevão quem disse, com mais ênfase, que Deus não habita em templos feitos por mãos humanas. Estevão estava apenas lembrando a oração de Salomão, que Salomão fez justamente na consagração do templo. Salomão estava consagrando o templo do Senhor e perguntou: pode, porventura, o Senhor habitar com toda a sua glória em uma construção feita por homens? A resposta é: com toda a sua glória, não. Não tem como. Mas o próprio Deus respondeu o seguinte: eu escolhi e santifiquei esse lugar para pôr nele meu nome. As orações feitas nesse lugar eu ouvirei. Ou seja, é óbvio que uma construção não tem capacidade de conter a presença de Deus. Mas é óbvio também que nós não precisamos a totalidade da presença do Senhor em um espaço para sermos ricamente abençoados. Uma porção da glória do Senhor era derramada, era visível no tabernáculo e futuramente no templo. Era a forma com que o Senhor tinha de habitar no meio do seu povo sem que o povo fosse consumido por sua santidade. Habitasse Deus sem uma proteção no meio do povo, no meio de gente pecadora igual a gente, os homens seriam consumidos com a presença de Deus. O Senhor providenciou então um tabernáculo, uma forma de daquele lugar botar uma porção da sua glória, manifestar dentro de um lugar reservado, consagrado, santificado para esse propósito. Mas isso era apenas o tabernáculo. O Senhor avisou que ele mesmo, olha só, de novo a iniciativa de Deus. Ele mesmo, o Senhor, mostraria o lugar aonde um espaço de adoração deveria ser erguido de forma definitiva. Ainda em Deuteronômio, versículo 12, eu vou ler para os irmãos. Deuteronômio, capítulo 12, versículo 5, diz assim: mas buscareis o lugar que o Senhor vosso Deus escolher de todas as vossas tribos, para ali pôr o seu nome e sua habitação, para lá ireis. Olha só que maravilha. Mais tarde, o Senhor escolheu a cidade de Jerusalém, no alto do Monte Sião, para ali ele habitar no meio do seu povo. Em obediência ao Senhor, o rei Davi ergueu um novo tabernáculo. Já falei que o templo foi ser erguido depois.
Mas chegando em Jerusalém, conhecendo a vontade de Deus, o rei Davi ergueu um novo tabernáculo fixo na cidade de Jerusalém. É a esse lugar, esse tabernáculo, com esse histórico, que aqui no Salmo 22, 122, Davi chama de casa do Senhor. Uma tenda que ele mesmo construiu obedecendo às ordens de Deus, que servia de morada do Senhor no meio da nação. Então o rei Davi escreveu um cântico, irmãos, que inicia falando de sua alegria ao ser apenas convidado para ir a esse lugar, para o lugar onde o Senhor se manifestava, onde a glória do Senhor habitava. O que concluímos é que Davi desejava ardentemente ir para onde Deus era glorificado. O desejo do rei era ir para o local onde Deus era adorado, para onde a congregação se reunia, em audiência com Deus vivo. Esse era o motivo de alegria destacado por Davi aqui no início do Salmo 122. E vamos entender por quê. Queridos, a Bíblia é repleta de exemplos de pessoas que, como Davi, tinham a mesma alegria, o mesmo entusiasmo pelo culto ao Senhor. Por exemplo, no Salmo 84, eu vou ler para os irmãos, o Salmo 84 foi escrito por levitas, filhos de Corá, e é um dos salmos que mais revela o amor pela casa de Deus. Salmo 84, versículo 1 diz assim, você vai lembrar desse texto: quão amáveis são os teus tabernáculos, Senhor dos exércitos. A minha alma suspira e desfalece pelos teus átrios. O meu coração e a minha carne exultam pelo Deus vivo. O pardal encontrou casa e a andorinha ninho para si, onde acolha os seus filhotes. Eu encontrei os teus altares, Senhor dos exércitos, Rei meu e Deus meu. Versículo 4. Bem-aventurados que habitam em tua casa, louvam-te perpetuamente. Pula para o versículo 10. Pois um dia nos teus átrios vale mais que 1000. Prefiro estar à porta da casa do meu Deus a permanecer nas tendas da perversidade. Ou seja, inspirado por Deus. Precisamos lembrar disso. Inspirados por Deus, os levitas nos ensinam que somente a porta da casa de Deus é mais importante do que qualquer outro lugar do planeta. Há mais proveito em estar na porta da casa do Senhor do que qualquer outro lugar do mundo. Agora, voltando para o Salmo 122, o rei Davi demonstrou toda a sua consideração pela tenda da congregação, mas também pela cidade santa, o local onde o Senhor estabeleceu a sua casa. A imagem que temos aqui, a partir do versículo 2, é do grande rei parado em frente à cidade, apreciando cada detalhe da cidade santa. Por isso diz assim o versículo 2: pararam os nossos pés junto às tuas portas, ó Jerusalém. Possivelmente Davi parava na porta da cidade, respirava fundo e começava a contemplar a beleza de Jerusalém. Igual quando você faz quando chega lá na janela da tua casa, né? Você olha aquela vista espetacular, não é verdade? Tá rindo por quê? Davi parava na porta da cidade. As construções de Jerusalém não deveria ser algo magnífico assim aos olhos, um tipo diferente de construção, não é isso, não é isso. Davi parava e olhava as torres, as fortificações, os muros, as casas, o templo, o palácio do rei, e ele se maravilhava. A cidade de Jerusalém era amada por todo o povo de Deus por vários motivos. Davi destacou aqui apenas 2. Primeiro, Davi ficava maravilhado porque Jerusalém era a capital religiosa do povo. Olha o versículo 3 e o 4. Jerusalém, que estás construída como cidade compacta, pequena, né? Para onde sobem, lembra que eu expliquei o que é o
cântico da peregrinação, o povo subindo para o Monte Sião para adorar o Senhor. Olha o versículo 4. Para onde sobem as tribos do Senhor, como convém a Israel. Ou seja, como Israel deve fazer, para renderem graças ao nome do Senhor. Davi aponta para a cidade como um local que o Senhor escolheu para lugar de adoração. A grande alegria dos filhos de Deus com Jerusalém, irmãos, não eram por causa das belezas naturais da cidade. Nem sei se havia beleza natural em Jerusalém. Nem sei se suas construções eram belas ao ponto de causar esse maravilhamento. Não sei. A grande alegria dos filhos de Deus para com Jerusalém era por causa de sua história. Mas, além disso, era porque lá em Jerusalém estava a presença do Senhor. O que fazia de Jerusalém um lugar especial era a presença de Deus. Seus muros eram iguais aos muros de todas as outras cidades. Suas construções eram iguais às construções de qualquer outra cidade, mas lá estava o que nenhuma outra cidade tinha: a presença do Senhor na terra. O grande tesouro de Jerusalém, a grande riqueza de Jerusalém, o grande diferencial de Jerusalém era a presença de Deus. Então Davi ficava maravilhado, em primeiro lugar, porque Jerusalém era a capital religiosa. Era para onde todos os israelitas fluíam para adorar o Senhor. Aqui no versículo 4, quando diz para onde eles sobem, ou para onde sobem as tribos, está falando justamente dessa peregrinação que estamos vendo ao longo dessa série, de filhos de Deus caminhando e enfrentando as grandes dificuldades da caminhada tão somente para chegarem à presença do Senhor. Nós já compreendemos que a analogia correta aqui não é de uma peregrinação terrena que nós fazemos hoje. Não é da sua caminhada até a igreja, a sua caminhada até o culto, digamos, é bem fácil, não é verdade? Você entra lá no seu Mercedes-Benz, liga o ar-condicionado e chega aqui, ó, com uma facilidade imensa. Não é? Não é dessa peregrinação que nós falamos. A caminhada do povo de Deus é um retrato, é uma figura da caminhada do povo de Deus para a Nova Jerusalém, da caminhada de cada cristão até a eternidade. É disso que nós estamos falando. Então, em primeiro lugar, Davi e o povo amava Jerusalém porque era a capital religiosa. Mas, em segundo lugar, Davi ficava maravilhado porque Jerusalém era o centro político, o centro de poder, o centro de governo da nação. Olha o versículo 5. Lá estão os tronos de justiça, os tronos da casa de Davi. Jerusalém também era o lugar do governo de Deus sobre o povo. Quando Davi se maravilha, lembrando que lá estava o trono do rei, ele não estava simplesmente agradecendo a Deus ou se alegrando pelo fato de ter um rei em Israel. Isso era motivo de muita alegria. O fato de Israel ter um rei dado por Deus era motivo de cântico, era motivo de júbilo, motivo de celebração. Mas não era esse o motivo de alegria de Davi. Quando ele lembra que os tronos de Davi, os tronos da casa de Davi estavam em Jerusalém, ele estava lembrando do governo de Deus. Era Deus quem governava o povo através dos reis, através dos governantes. Deus governava os reis e os reis governavam o povo. O trono de Davi era um sinal de que Deus estava na direção. O trono na casa de Davi era uma evidência de que Deus estava governando o seu povo. O povo de Deus jamais viveria sem governo. O povo de Deus não vivia desgovernado. Deus não plantou Israel na Terra Santa e depois a abandonou à própria sorte. Não, não é assim que Deus trabalha. O trono em Jerusalém era para que todos soubessem que Deus ainda governava o seu povo. No livro do profeta Daniel, capítulo 2, versículo 5, anota aí, diz que é o Senhor quem remove reis e estabelece reis. Quando o Senhor resolvia abençoar o seu povo, ele levantava reis bons. Mas quando o Senhor resolvia castigar o seu povo, ele mesmo levantava reis maus. O trono em Jerusalém era o símbolo de que é Deus quem está governando, fosse o rei bom ou mau.
Você consegue compreender isso? Os reis perversos não eram resultado de uma falha no sistema monárquico. Os reis perversos não era por causa de um descuido de Deus, de forma nenhuma. Mas os reis perversos foram instrumentos de Deus para disciplinar seu povo, e até hoje é assim. Governos bons e governos maus se revezam no poder, mas quem reina de verdade é o nosso Deus. Davi se alegrava na porta da casa do Senhor, na porta da cidade. O trono está lá. Se o trono está ali, é Deus que está governando o seu povo. Esse salmo segue para o final com uma breve oração de Davi pela cidade santa. Versículos 6 e 7. Orai pela paz de Jerusalém. Sejam prósperos os que te amam. Reine paz dentro dos teus muros e prosperidade nos teus palácios. Paz e prosperidade. Nesse ponto, Davi estava pedindo por estabilidade política e prosperidade econômica. É tudo que um povo quer, tudo que um povo precisa. Preste bem atenção nisso. Davi acreditava que paz e prosperidade seria o resultado direto do governo de Deus na vida dos homens. Primeiro, ele exalta, ele lembra, ele se alegra com o fato de ter tronos em Jerusalém, do Senhor ser o governante, para depois ele fazer esse pedido, pedir, orar por paz e prosperidade. A esperança dele não estava firmada em um projeto político, nem em uma bandeira ideológica, mas somente no governo de Deus. Ele sabia que o que faltava, o que precisava aquela nação para paz e prosperidade era o Senhor governando de forma que todos se rendessem ao governo de Deus. Mas seguindo em sua oração, Davi apresentou dois excelentes motivos para orar pela paz em Jerusalém. Primeiro, Davi pede paz porque ele amava os seus irmãos que habitavam na cidade. É um bom motivo, não é? Tem irmãos nessa cidade. Que tenha paz nesse lugar. Versículo 8. Por amor dos meus irmãos e amigos, eu peço, haja paz em ti. O povo santo, o povo escolhido de Deus estava lá. O povo de Deus nunca foi um povo perfeito, muito ao contrário. A trajetória desse povo sempre foi marcada por falhas, por erros, por pecados gravíssimos. Nunca na história a perfeição foi a marca do povo de Deus. Hoje há muita incompreensão em relação às falhas e às imperfeições do povo de Deus. O povo de Deus sempre foi formado por gente pecadora como eu e você, mas ainda assim, o povo da aliança. Davi ora por paz em Jerusalém, porque lá estava um povo pecador, um povo estranho, um povo que se desviava na primeira oportunidade, mas era o povo de Deus. Em segundo lugar, Davi pedia paz em Jerusalém, porque amava a casa do Senhor. Versículo 9. Por amor da casa do Senhor nosso Deus, buscarei o teu bem. Mais uma vez, irmãos, Davi declara seu amor pela casa de Deus, pela congregação, pelo lugar onde o povo de Deus se reunia para adoração. E assim termina esse belo salmo. Queridos, apesar do salmo falar muito sobre tabernáculo, sobre lugar de culto, falar muito sobre templo, sobre a reunião dos crentes, não é esse o tema central do Salmo 122. O tema central do Salmo 122 não é o local de culto, nem a cidade santa. A principal lição do Salmo 122 é onde ou como podemos encontrar a verdadeira felicidade. Lembre-se que nós estamos falando da caminhada, estamos numa série que trata da nossa peregrinação. E se tem algo que de vez em quando faz falta na tua caminhada e na minha caminhada, é alegria, é felicidade. Muitas pessoas são capazes hoje de olhar para trás e esquecer qual foi a última vez que sentiu uma verdadeira felicidade. Aí deixa eu te fazer algumas perguntas. O que é capaz de alegrar você de verdade? O que é?
Se você estiver passando por um dia difícil, o que pode ser feito para mudar o seu dia? Para recuperar a sua alegria? O que nesse mundo tem o poder de mudar o teu humor para melhor durante um período difícil? Pense nisso. Mais uma vez quero lembrá-los que estamos peregrinando. E sendo bem honesto, irmãos, precisamos admitir que um dos grandes desafios de nossa caminhada é encontrar diariamente motivos de alegria. Como ser feliz em uma peregrinação que parece se tornar mais difícil a cada dia. Parece que nada coopera para a nossa peregrinação, para uma caminhada tranquila e feliz. Temos casos, eu acompanho muitos casos em que parece que a vida vai afunilando em problemas cada vez mais difíceis. Ao passo que há pessoas que parece que nasceram com uma marca exclusiva para o sofrimento e a dor. E mesmo aquelas que nesse momento, hoje aqui, estão vivendo os dias mais felizes de suas vidas, podem ser surpreendidas de uma hora para outra com uma notícia de uma tragédia. De novo, o que é capaz de te dar alegria perene, verdadeira, permanente? Quando pensamos nesse assunto, o cenário parece caótico. Temos hoje uma multidão de pessoas de olhar vazio, mergulhados em tristeza, desejando pelo menos um instante de felicidade, vivendo como um náufrago, sem alegria em sua vida, sem contentamento, sem felicidade plena. É como se a felicidade não passasse de uma utopia, um sonho distante. Alguns de vocês até experimentam momentos de alegria, cápsulas de alegria, mas logo voltam para a escuridão da alma. Há uma antiga música popular, se eu não me engano, um samba, que diz que tristeza não tem fim, felicidade sim. A ideia é que a vida é um mar de lágrimas com poucos momentos de felicidade. Infelizmente, é uma multidão que vive exatamente assim, experimentando apenas flashes de felicidade, pequenas gotas de felicidade. Aí eu volto à pergunta que eu já fiz: o que é capaz então de gerar em você felicidade plena, verdadeira, permanente, fixa, perene? O que é capaz de mudar o seu humor? O que é capaz de recuperar o seu sorriso? A quem espera, por exemplo, o reconhecimento humano para se sentir feliz. Aquelas pessoas que só são felizes ou esperam ser exaltadas, afinal de contas, sempre trabalharam muito, sempre se doaram muito. Chegou a hora de eu ser reconhecido, né? Tem gente que espera um reconhecimento para sentir uma felicidade verdadeira. São pessoas que só se alegram com aplausos, com exaltação, com curtidas. Uma tristeza. Há outros que se alegram somente com o recurso financeiro, com dinheiro. É o tipo de gente que vive mal-humorada até o dinheiro chegar em suas mãos. O tipo de gente que muda de humor quando as coisas ficam difíceis financeiramente. Dependem de um dinheiro, dependem do recurso, como se ele fosse, de fato, o Deus que a Bíblia denuncia que o dinheiro pode se tornar. Há, porém, pessoas que se alegram com coisas mais nobres, é verdade? São pessoas capazes de se alegrar com o sucesso de um amigo, com a chegada de uma criança, com o abraço de um filho, com um dia ensolarado, Deus me livre, isso não gosto não. Com um dia 14 graus para baixo e deixa a gente feliz, né? Uma noite gelada, o pé congelante. Tem gente que se alegra com isso, igual eu. Esse ano foi anunciada uma pesquisa sobre satisfação e nível de felicidade, pelo menos realizada em pelo menos 50 países. O Brasil é um dos países onde o nível de felicidade é maior desses pesquisados. Para surpresa de muitos, os países com nível de felicidade maior são os países mais difíceis.
Se não me engano, está a Holanda no meio, mas restantes são países com uma situação financeira bem difícil. Ao passo que, entre o topo dos países com menor nível de felicidade, está a Coreia do Sul, por exemplo, extremamente desenvolvido. Quando perguntaram o que é capaz, o que lhe dá felicidade, as respostas foram nobres. Interessante que naquela pesquisa, recurso financeiro apareceu em quinta, sexta colocação, se eu não me engano. As pessoas apontaram, por exemplo, o ambiente familiar como sendo a principal causa de felicidade. Mas apontaram também a realização profissional como sendo causa de felicidade. Eu vi as causas de felicidade apontada pela maioria da pesquisa, né, de quem foi pesquisado, melhor dizendo, e é algo que aparentemente nos traz uma alegria. As pessoas, o que causa felicidade nas pessoas são coisas boas. Qual é o problema? O problema é que tudo isso pode falhar. O problema é que o mundo está baseando a sua felicidade em coisas que, ainda que boas, falhas, podem ruir de uma hora para outra. Seja o ambiente familiar, seja a vida profissional, seja a bela casa que você construiu, isso tudo pode acabar de um instante para o outro. Um excelente relacionamento, um bom relacionamento, uma vida amorosa realizada, isso tudo é bom. Estão me entendendo que isso é bom? Mas se nossa felicidade estiver fundamentada somente nessas coisas, podemos ser surpreendidos de uma hora para outra. No texto de hoje, o maior rei da história de Israel reconhece que o que mudava o seu humor, o que tinha o poder de recuperar a sua alegria, de trazer de novo sorriso no seu rosto e alegria no seu coração, o que mudava o seu dia completamente era um convite para a presença de Deus. Veja que eu não estou falando nem para a igreja, nem para o culto, mas para a presença de Deus. De novo, irmãos, versículo 1, alegrei-me quando me disseram, vamos, aonde? À casa do Senhor. Por que a casa do Senhor era tão importante para Davi? Porque era lá, nós já vimos isso, era lá que Deus habitava. O valor não estava no tabernáculo em si, nem na cidade, nem nas cerimônias que aconteciam no tabernáculo. O valor daquele lugar estava na presença de Deus. De nada adiantaria ter uma grande tenda numa bela cidade com ricas cerimônias sem a presença de Deus. O que fazia a cidade ser especial, o que fazia o tabernáculo ser especial, o que fazia aquela reunião ser especial era a presença de Deus. Então a alegria de Davi não era tão somente encontrar os irmãos, e olha que é maravilhoso encontrar os irmãos. A alegria de Davi era se aproximar mais uma vez de onde o Senhor estava, da presença de Deus. Era isso que trazia alegria no seu coração. Que diferença! Por mais nobre que sejam os seus motivos de felicidade, não se comparam com a presença de Deus. Porque, ao contrário desses seus nobres motivos de felicidade, a presença do Senhor não vai falhar, Deus não vai errar, Deus não vai te abandonar. As Escrituras Sagradas tratam com muita seriedade a presença de Deus. Ainda aqui no livro dos Salmos, Salmo de número 97, diz assim: reina o Senhor, regozije-se a terra, alegrem-se as muitas ilhas, nuvens de escuridão o rodeiam, justiça e juízo são a base do seu trono, adiante dele vai um fogo que lhe consome. Os inimigos ao redor, os seus relâmpagos alumiam o mundo, a terra os vê e estremece, derretem-se como cera os montes na presença do Senhor de toda a terra. Olha o que a presença do Senhor faz. Salmo 114, versículo 7. Estremece, ó terra, na presença do Senhor, na presença do Deus de Jacó. Em Êxodo 3, quando Moisés viu o Senhor no Monte Horebe e tentou se aproximar, o Senhor falou para Moisés o seguinte: não chegue para cá, tira a sandália dos teus pés, porque o lugar em que estás é terra santa. Falamos disso semana passada. Horebe é um monte como outro qualquer. Você vai lá hoje, você não vai sentir nada lá no Horebe.
mas Deus estava lá naquele lugar. A presença do Senhor transformava aquela região. Percebemos, irmãos, que a Bíblia toda trata a presença do Senhor como algo que devemos levar muito a sério. Não é brincadeira quando afirmamos que Deus está nesse lugar, por exemplo. Não é brincadeira. Acreditamos de fato que o Deus eterno, a sua presença enche toda a terra, ele se faz presente de forma especial no encontro solene, na Assembleia dos Santos, na congregação dos justos, na reunião dos crentes, no culto ao Senhor. É essa presença, irmãos, a mesma presença que faz a terra tremer, é a mesma presença que traz alegria na vida dos filhos de Deus. Para uns, a presença do Senhor é motivo de terror, e eu compreendo. Para uns, a presença do Senhor é motivo de medo nesse sentido, medo pecaminoso, e eu os compreendo muito bem. Mas para os filhos de Deus, a presença do Senhor, apesar de nós chegarmos em sua presença com as pernas trêmulas, ainda assim é motivo de felicidade, de muita alegria. Aqui no Salmo 122, Davi sabia algo que nós temos dificuldade de aprender. Jamais encontraremos felicidade distante do Senhor. Todo aquele que se aproxima do Senhor encontra salvação, perdão dos seus pecados e alegria permanente. Veja o que diz o Salmo 16, versículo 11. Salmo 16, 11. Tu me farás ver o caminho da vida, na tua presença há plenitude de alegria. Entenderam isso, queridos? A promessa é que na presença do Senhor há plenitude de alegria. A palavra de Deus, que não mente, nos garante isso. Quem entra na presença de Deus tem sua vida transformada e tem sua alegria restaurada. Mas eu preciso fazer uma séria observação. O grande problema está em nosso conceito de vida feliz, né? Nós temos uma falha em nosso conceito de felicidade. Para a maioria de nós, felicidade significa ausência de luta, ausência de dor e ausência de lágrimas. É possível que você pense assim. Mas não é esse o conceito cristão bíblico de alegria. O conceito bíblico de alegria pode estar relacionado a júbilos, a celebrações, a danças, a pulos, a gritos de alegria. Mas não está limitado a isso, muito pelo contrário. O conceito bíblico de alegria é felicidade no meio da luta. É felicidade no meio da dor. É felicidade no meio da guerra. É felicidade no meio das lágrimas. O conceito de felicidade bíblico é diferente. É diferente. Como é possível isso? Como é possível a gente passar pelo que nós estamos passando, você viver o que você está vivendo e ainda assim você ter alegria verdadeira? Como é possível isso? É possível apenas se você conseguir ajustar o seu foco, ajustar a sua visão. No meio da guerra, no meio da tragédia, os filhos de Deus olham para além dessa história. Olham para além dessa vida. No meio da tragédia, no meio da luta, os filhos de Deus olham para a eternidade, olham para o alto. E ele lembra que serve o Deus que tudo sabe, que tudo entende, que tudo vê. Mais do que isso, o Deus que escreveu a história. Quando no meio das maiores dores de nossa vida, nós nos lembrarmos quem é Deus e que foi Ele quem escreveu a história e Ele sabe o que faz, somos capazes de termos contentamento, até de sorrirmos no meio da dor, confiantes em um Deus que sabe de todas as coisas. Eu sei que nem sempre é momento de sorrir. Pelo contrário, a Bíblia garante isso. A Bíblia fala que há tempo para tudo. Inclusive, a Bíblia nos diz que nós devemos orar com os que choram e cantar com os que cantam. Então, a vida do cristão é feito de oscilações.
Mas ainda assim, a nossa alegria verdadeira não significa que nós somos aquele tipo de pessoas que anda rindo o tempo todo. A gente até desconfia de gente que anda rindo o tempo todo. Rir de tudo é desespero, como disse um poema. A gente fica esperando uma vida cristã assim, em que o cristão vai ser caracterizado, sobretudo, por sua forma alegre de externar os seus sentimentos, e nem sempre é assim. E não precisamos disso para sermos alegres. A alegria do cristão, não estou falando que a alegria do cristão é uma alegria contida, uma alegria limitada, não. Estou falando que a alegria do cristão é uma felicidade independente das circunstâncias. Só ajustando o foco mesmo, irmãos. Vamos lembrar da famosa oração do profeta Abacuque? Eu vou ler para os irmãos na versão NVT, fica mais fácil a gente compreender. Abacuque 3, 17 e 18 diz assim: ainda que a figueira não floresça. Abacuque está visualizando um cenário de catástrofe mundial. Ainda que a figueira não floresça e não haja fruto na videira, ainda que a colheita de azeitona não dê em nada e os campos fiquem vazios e improdutivos, ainda que os rebanhos morram nos campos e os currais fiquem vazios. Ou seja, ainda que o mundo inteiro passe por uma crise ao ponto de faltar alimento no planeta todo, é um colapso, é uma crise mundial, é um cenário caótico. Versículo 18: mesmo assim, me alegrarei no Senhor e exultarei no Deus da minha salvação. O profeta não disse que se alegraria quando a crise terminasse. Não é isso que ele falou. Ele não falou o seguinte: quando tudo passar, quando vier um novo governo estabelecer um plano econômico de botar todas as coisas no lugar, quando o desemprego diminuir e nós estivermos vivendo uma condição de pleno emprego e todo mundo prosperando, quando tudo isso acontecer, eu vou louvar o Senhor, eu vou me alegrar no Senhor. Não é isso que Abacuque está dizendo. Abacuque, aquele profeta que começou seu relato extremamente pessimista. Lembra da história de Abacuque? Ele vê a catástrofe se aproximando, ele vai até o Senhor pedir pelo povo. O Senhor responde para Abacuque o seguinte: ó, não vai ser do jeito que você pensa, o problema vai ser pior ainda. Aí no final, agora confiante no Senhor, Abacuque diz o seguinte: ó, no meio dessa calamidade, no meio dessa tragédia, no meio de um cenário caótico, todavia me alegrarei. Mesmo assim me alegrarei. Exultarei no Deus da Abacuque não pôde ter feito outra coisa senão ter ajustado a sua visão de forma de olhar para Deus na hora da catástrofe. Preciso terminar com algumas aplicações. A primeira, se você está nessa peregrinação que nós já citamos aqui, pare de procurar felicidade em outros lugares ou em outras pessoas, que você não vai encontrar. O máximo que você conseguirá é se iludir. Ninguém é capaz de te satisfazer plenamente, por mais que a pessoa queira. O seu melhor amigo é incapaz de te satisfazer plenamente. O seu esposo, sua esposa te ama muito, mas ela é incapaz, ele é imperfeito para te satisfazer plenamente. Um emprego, uma faculdade, corra atrás disso tudo. Não desista de nada disso. Não desista de nada disso. Construa uma boa família, se dedique aos bons estudos, procure um bom meio para você agir, uma boa profissão, algo que vai te trazer renda e viver com dignidade. Isso tudo é bênção, mas nada disso é capaz de garantir a sua felicidade. Não crie expectativas de que você será feliz quando encontrar um bom emprego, ou um bom relacionamento, ou quando quitar suas dívidas, ou quando a cura chegar. Tudo isso é bom, mas, de novo, é insuficiente. Terceiro, decida hoje desenvolver um relacionamento com Deus. A palavra de Deus, que não mente, nos garante que o Senhor
tem alegria em abundância em sua presença. Novamente, quando eu falo da presença de Deus, irmãos, é óbvio que hoje é uma diferença grande entre a nossa realidade e a realidade de Davi. Davi, de fato, havia a presença do Senhor diferente dentro do templo. Hoje nós já sabemos que o véu foi rasgado e todos nós temos acesso direto à presença do Senhor. Como eu sempre digo, não há como nós nos ocultarmos de sua presença, isso é fato. Mas é fato também que Davi estava se relacionando à reunião na presença do Senhor junto com seus irmãos. Busque estar na presença de Deus, em um lugar onde o Senhor irá tratar de você, curar a sua alma, edificar a sua vida. Não abra mão disso. E por último, se você já é um cristão, intensifique seu relacionamento com o Senhor através de uma vida de oração, meditação na palavra e serviço cristão. Amém? Pessoal do louvor, vamos falar com Deus. Pai amado, nós te agradecemos por sua palavra hoje aqui, Senhor. Sua palavra que mais uma vez nos alerta para a nossa caminhada, para a difícil caminhada que nós temos. Que por vezes o que nos falta nessa caminhada é alegria. E como nós não queremos ser daqueles que vivem de flashes de alegria, flashes, gotas de felicidade apenas, que o Senhor venha nos iluminar, venha gravar a tua palavra em nosso coração, para que compreendamos, Senhor, que somente em tua presença há abundância de alegria. Somente desenvolvendo o relacionamento contigo, ó Pai, que seremos contentes e felizes de verdade. Dar-nos o discernimento necessário para entendermos de que sem o Senhor nada podemos fazer, lugar nenhum podemos ir. Restaura-nos uma alegria bíblica. Põe em nós aquela alegria que não depende das circunstâncias. Ensina-nos, através do teu Espírito, a olhar para o Senhor e confiando em seu poder, confiando em sua vontade, confiando em seus decretos. Que no final nós sabemos que todos nós celebraremos na sua presença. No final não haverá mais lágrimas, ó Deus. No final não haverá mais dores. No final nós iremos olhar para a história, iremos chegar à conclusão de que foi bom que tenha acontecido da forma que aconteceu, e o Senhor é quem sabe de todas as coisas, e nos alegramos diante do Senhor. Em nome de Jesus. Em Jesus, confiarei.